Grande Antônio Carvalhal Neto, conhecido aí como Neto, diretor da Casa Flora, é um prazer recebê-lo, cara. Muito bem-vindo ao Super Varejo Entrevista. Prazer é todo meu, Rogério. Dividir aí com você, mais uma vez, estar nessa mesa sempre gostosa, né? Trocando um pouco de experiência, de informação, fazendo com que as pessoas cada vez mais elas sintam o máximo de prazer aí, estando em volta da mesa, né, Rogério? Pô, é bom. Eu posso falar que eu adoro, né? Já eu sou suspeita. Hoje o principal business aí é a importação, né? Sim. E Hoje quantos itens tem no portfólio? Quantos itens vocês importam hoje? Qual que é a frequência aí que vocês vão atualizando? hoje a gente importa, nós chegamos a importar mais de 1.500 produtos diferentes. Vamos falar em SKUs, que é um Tá. termo aí que todo mundo desse mercado de varejo conhece bastante, né? E hoje nós estamos mais ou menos em 1.200. Mas é interessante esse ponto que você colocou, porque nós entendemos que todo produto ele tem um ciclo, né? Então, por exemplo, nós temos aí um determinado rótulo de vinho. Tem rótulos de vinho que eles têm uma performance e daqui a pouco essa performance já passa a não ser a mesma, exatamente porque as expectativas e o próprio consumidor ele vai se identificando por uma coisa ou outra. Então nós estamos sempre entrando e saindo com novos produtos, né? Exatamente para fazer com que essa experiência ela nunca pare, né? Para fazer com que essa experiência ela sempre seja contínua. Então, por exemplo, nós no começo era fruta seca, aí nós colocamos vinho, aí daqui a pouco nós colocamos um Ramon. Então, fazendo com que a gente sempre desperte essa experiência aí por parte do consumidor, né? Hoje, pensando em supermercado, qual que é o produto, o carro-chefe aí que você mais vende para supermercado? Vinho. É o vinho mesmo. É o vinho mesmo. Hoje a gente tem aí uma representatividade maior no vinho. Hoje, para esclarecer, né, até para todo mundo entender um pouco melhor o que é Casa Flora. A Casa Flora sempre foi uma empresa que atende o B2B, né? Então, nós sempre enxergamos o consumidor por intermédio dos nossos clientes, né? Trabalhando muito essa questão da marca e trabalhando muito o momento de consumo, né? Nós segmentamos o nosso negócio em três categorias de produto, que é o vinho, que é a maior representatividade, o alimento e as bebidas. Dentro de alimento, vamos pensar em azeite, vamos pensar em Tá. massas, vamos pensar em frutas secas, vamos pensar numa alcachofra, vamos pensar num, num, num tomate pelado, vamos pensar em umas conservas. Isso tudo dentro da categoria de alimento. E na categoria de bebida, vamos pensar em tudo aquilo que não é vinho: cerveja, destilado e uma água. Que a gente Tá. entende que tudo isso, né, numa mesa, numa determinada situação, a gente entende que faz sentido para essa experiência. E agora entrando aí no papo de operação, então, vamos começar a falar. Vocês são muito fortes no on-trade, né? Sim. E também no off-trade, mas no on vocês têm uma boa penetração. Quais são as diferenças aí de itens, de estratégias, portfólio? Quais são os desafios de trabalhar nesses dois negócios? Muito boa pergunta, Rogério. Assim, como consumidor, nós identificamos que vai ter um momento onde o consumidor ele vai querer ter uma experiência na mesa de um restaurante e vai ter um momento que ele também vai querer estar na casa dele, junto com a família dele, junto com amigos dele. Então, nós aí fazemos, quando a gente teve a estratégia de trabalhar esses dois canais, foi exatamente visando essa experiência que esse consumidor poderia ter. Sendo que, no momento, eu quero ir num restaurante, eu quero tomar um bom vinho, eu quero, por exemplo, que um arroz arbóreo para fazer um risoto seja de excelente qualidade, eu quero que a pessoa corte esse ramon para mim, da forma como tem que ser cortado, e tudo isso vai chegar num momento que faz sentido também ele ter a experiência na casa dele, porque ele está afim de ficar na casa dele. Então a gente sempre entendeu que um complementaria a experiência do outro, em momentos que o próprio consumidor ele iria identificar.
E por trás disso, Entendi. a gente desenvolveu um sortimento, desenvolveu um portfólio dentro das categorias, né, que eu citei, para que esse movimento, que esse mesmo portfólio, ele fizesse sentido, por exemplo, de acordo com a embalagem ou de acordo com o próprio conteúdo do produto, fosse mais para um restaurante e esse mesmo produto, de acordo com o que tem dentro da embalagem e a própria embalagem, fosse para o supermercado. Então, a gente segmentou um pouco esse movimento de atuação do nosso portfólio. E aí é lógico que tem produtos que acabam trabalhando nos dois, e aí a gente sempre procura... Que era essa a minha pergunta, porque às vezes o consumidor ele está no restaurante, ele prova lá um vinho, e depois ele quer achar esse vinho para tomar em casa, né? Ele tem que se abastecer, aí no varejo e tal. Ou mesmo, comércio online também vocês estão começando a investir, né? No comércio online para esses tipos de itens, né? A gente sempre procurou, né, fazer esse movimento. Hoje, né, por conta... Vamos entender, nós estamos falando de 1000 SKUs, 1000 produtos. Esses 1000 produtos, não são todos esses produtos que eles dão uma aderência direta para esse restaurante ou para esse supermercado. Então, nós estamos falando, claro, existe uma cauda, né? A gente chama de cauda longa, e muito dessa cauda, nós enxergamos que faz total sentido que o consumidor conheça. Então, pera um pouco. Se a gente identifica que faz total sentido que o consumidor conheça, e se a gente identifica que ele tem aderência mais direta com o consumidor do que com o próprio trade atual, seja para o on ou seja para o off, aí a gente falou, não, pera um pouco. Nós temos que exercer o nosso papel, que é realmente despertar essa experiência. A gente não pode parar nisso daí. E aí a gente está entrando aí com a questão do e-commerce, que deve estar entrando um mês ou daqui 2 meses, exatamente para atender esse produto que hoje ele não tem aderência com o nosso trade atual. Agora pensando aí do lado do supermercadista, vai supermercado. Como você vê, quais são os desafios que o supermercado tem para trabalhar itens importados? Muito bom, né? É um desafio que a gente... Há alguns anos atrás, eu não vou falar se foram 5 ou se foram 10 anos atrás, vamos pensar sempre no supermercado, vamos pensar sempre em gôndola, vamos pensar sempre em produtos. Quando a gente inicia aí um movimento de estar trabalhando com um produto importado, existia aí não é uma resistência, é um receio, né, por parte do supermercadista de estar abrindo também espaço para um produto que não existe uma cultura muito preparada para isso. Seja para fazer um arroz arbóreo, seja para fazer uma massa de grano duro. Na época, lá atrás, era um desafio, né? Então, o grande convencimento que a gente tinha que ter era com o dono ou até mesmo com o comprador, de falar, gente, nós temos aí algumas possibilidades, nós sabemos que existe aí o consumidor, ele está evoluindo muito na questão da alimentação dele, ele está se amadurecendo, o consumidor está viajando mais, então ele está tendo mais experiência lá fora. Eu acredito que nós temos aí um espaço aí para estar atendendo melhor esse consumidor. E foi assim que nós começamos, viu? Exatamente pedindo um pouco dessa credibilidade para eles, né, para eles estarem dando um pouco de espaço para os produtos e marcas que a gente hoje importa e distribui aqui no mercado. E aí, depois desse primeiro passo, tem aquele segundo passo. Tá bom, Neto, eu te dou esse espaço. Ok, tá tudo certo. E agora? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer para o consumidor ir numa prateleira e entender que aquela caixinha bonitinha que tem um arroz dentro, que custa, às vezes, 3 vezes mais que um arroz normal, que um tipo 1, um parbolizado, como que a gente vai fazer com que ele realmente desperte o interesse e pegue esse produto? E aí vem, né, alguns movimentos. Trabalho no ponto de venda, exposição. 2, trabalhar, né, comunicadores, né, e o que nós estamos fazendo aqui é uma comunicação, para que esses comunicadores eles ajudem um pouco esse receio do consumidor.
né? 3, não deixar a questão da ruptura ser um empecilho, né? Então, você vai sempre calibrando a questão do que está saindo e do que está sendo comprado para que isso ande de modo mais paralelo. Então, é uma construção contínua, né? E Sim. nesse momento de pandemia, na hora que a gente perde, por exemplo, aquela degustação de fato no ponto de venda, sobra isso daqui, sobra eu e você, Rogério, falando, pessoal, é o seguinte, vamos fazer um risoto junto? Vamos Sim. harmonizar esse risoto com esse super toscano aqui, por exemplo, né? Mas muito por quê? Porque nós entendemos que o consumidor está cada vez com vontade de comer melhor, ele está com vontade, ele está se permitindo, aquele momento que ele está com a família, praticamente, porque os amigos não podiam ir por causa dessa pandemia, ter essa experiência. Porque, inclusive, a gente até falava, puta, na hora, quantos comentários que eu não ouvi no sentido, comi uma massa maravilhosa com esse vinho maravilhoso, comprei um Ramon, no começo ele ficou um pouquinho torto no meu corte, mas, né, pô, amei essa experiência. Meu filho, então, agora ele quer comer todo dia Ramon. Quantas vezes eu ouvi isso, né? Mas no começo, nessa relação que tem do supermercadista com o distribuidor, com o importador, no começo realmente fazendo-o acreditar. E ele foi percebendo que era um nicho aí que realmente a gente tinha que complementar para esse consumidor. E agora pensando, falando ainda no supermercado, pensando naquele supermercado que quer importar. Alguns supermercados fazem isso, fazem importação própria, né? Além de ter os parceiros. Não que ele só venda o produto que ele importa, mas ele faz um mix ali, alguns produtos ele importa direto. Quais são, você como aí a experiência de um importador já há muito tempo, quais são os desafios e os cuidados aí que o supermercado tem que tomar quando ele decide ele mesmo importar algum item, alguma linha de produto? É um ponto interessante. A gente tem observado, sim, os supermercados eles importando e muitas vezes eles me ligam, pô, Neto, eu vou começar a importar. Eu falo, é isso aí, tá tudo certo. Só tem que tomar cuidado como que você, primeiro, vai distribuir isso dentro das suas lojas, como que você vai comunicar isso para os seus consumidores, porque na hora que a gente fala em pacote de massa, na hora que a gente fala num azeite, num arbóreo, tudo isso tem shelf life. Numa cerveja, tudo isso tem shelf life, né? Tá. Quando ele toma essa decisão, ele automaticamente ele não tem aquela aderência a um parceiro de chegar para mim, pô, Neto, venceu, vou devolver. Eu falo, tá bom, é isso aí, tá tudo certo. Quando acontece com os produtos que ele importa, infelizmente ele não consegue fazer esse movimento, então acaba entrando numa perda, né? Então, aumenta o risco, né, dele, mas tem muito aquilo que cada empresário, cada dono do supermercado entende que faça sentido para o negócio dele. Inclusive, eu falo para eles, esse produto aqui, essa categoria, toma muito cuidado, né? Por que você tem que tomar cuidado? Porque é uma categoria que tem, muitas vezes, um shelf life menor, ou é um fornecedor que possa ter algum problema lá fora. Então, na hora que ele, entre aspas, faz o movimento direto de importação, ele aumenta o risco dele e ele perde, entre aspas, um escudo que ele tem para uma categoria que muitas vezes não vai ser sempre a categoria maior dele. Então, isso tudo precisa ser identificado. E para nós, né, que para mim, minha primeira missão é ver o meu cliente satisfeito. Claro. Mesmo ele não comprando de mim, eu vou falar, compra dele, coloca essa marca, porque o nosso objetivo maior é a evolução de consumo por parte do consumidor. E a gente Quais são bem claro você falou de algumas categorias mais difíceis aí. Cita umas aí de exemplo, algumas categorias que é mais difícil de trabalhar a importação, até por conta do shelf life mesmo. Por exemplo, eu vou te dar uma categoria que não é tão simples fazer aqui um trabalho de importação. A gente viaja muito, vê muito essa categoria lá fora, só que
não é tão simples na hora que você quer executar essa mesma categoria no Brasil. Eu vou te dar o exemplo de chocolate. Tá. Então, você imagina só, nós importamos produto, comida e bebida de mais de 20 países. Sim. Nesses 20 países, todos esses 20 países, por exemplo, eles produzem chocolate. Tá. Esses 20 países, eles já trouxeram como opção para a gente importar chocolate, e nós já importamos chocolate. Só que a questão de armazenagem, a questão de transporte, a questão muitas vezes de preço posicionado no ponto de venda, porque esse preço posicionado no ponto de venda, ele tem aí uma aderência muito forte ao câmbio que está naquele momento. E aí, juntando tudo isso, você fala, meu Deus do céu. Teve uma hora, vou confessar para você, Rogério, eu não aguentava mais levar chocolate para minha casa, para os meus vizinhos, para minha família. Eu não aguentava mais ver chocolate na frente, cara. Acredito, porque é realmente uma categoria mais complicada mesmo. Cerveja, por exemplo. Cara, o que tem de cerveja boa nesse mundo, meu Deus do céu. A vontade que a gente tem é de falar, né? Hoje essas categorias, eu tenho um gestor para cada uma dessas categorias, né? Esse Sim. gestor da minha categoria, por exemplo, chama Baixo Pé. Inclusive, ele colocou aí cerveja. Cara, eu É. falo, Baixo Pé, nós temos que trazer essa cerveja. Ele, calma, Neto, calma, Neto, calma. Porque o que a gente quer é trazer coisa boa para o consumidor. Mas, por conta de shelf life, E olha que a cerveja ainda tem um shelf life grande. e dos trâmites de importação, né, que os riscos, pô, você importa, por exemplo, um container, se der um canal vermelho, por exemplo, é mais um mês que fica. Se cair numa, sabe? Tudo isso vai Ixi. colocando em risco e a gente tem que ponderar para, porque senão o financeiro chega na gente depois e ó, caga tudo, Rogério. Esse a cerveja é porque eu lembro que quando começou esse movimento de trazer cervejas artesanais e cervejas das cervejarias, né, mais conhecidas de outros países, Bélgica, dos Estados Unidos, quando eles começaram, era muito comum você ter as vendas do produto. Ele chegava na gôndola faltando 15 dias para vencer. E tinham que se, né, vender esses produtos quase a preço de custo, promocionar ele para poder fazer aquilo não virar um prejuízo enorme, né? Isso teve muito, a coisa de 5, 6 anos, né? Se não me falha a memória, por aí, 5, 6 anos. Depois aí, hoje o mercado já está mais ajustado, né? Mas assim, e aí é maturidade, né? Hoje a gente sabe que tem bastante importadores hoje que faz esse movimento, seja numa categoria mais específica ou em outra. Normalmente é isso. E aí a gente chama muito isso, né? De casca grossa, né? Com o Sim. tempo a gente vai tendo mais sensibilidade nessa curadoria. Lógico que muito dos produtos que nós apostamos não deu certo, mas muito dos produtos que nós apostamos deu certo. E tem o momento certo de fazer esse movimento.